A educação domiciliar, na visão do judiciário, tem tido momentos de bastante debate e, inicialmente, as questões começaram a ser levantadas pelo Ministério Público, que questionava a participação de famílias que preferiam colocar os filhos no processo de aprendizagem em suas residências, ao invés de matricular nas escolas públicas ou particulares. A Constituição Federal diz que é dever da família prover a educação dos filhos. Entretanto, não diz expressamente que deva ser na escola. Há um entendimento mundial que a educação se faz na escola, mas em muitos países, com exceção da Alemanha e poucos outros países, que entendem que essa educação domiciliar ela não deva existir. E sim, ela deva ser a educação tradicional, a educação desenvolvida nos estabelecimentos de ensino. Entretanto, a matéria veio sendo questionada, principalmente por alguns tribunais do sul do Brasil, da região sul, Rio Grande do Sul inicialmente, depois espalhado em outros estados, onde o Ministério Público questionava essas famílias, e o número de famílias já é significativamente alto, que tem a formação, a opção pela educação domiciliar. Particularmente, eu compartilho com esse princípio da educação domiciliar. Eu sou fruto da educação domiciliar. Durante a minha infância toda eu estudei em casa, meus pais eram educadores e optaram por não me matricular numa escola. Eu só fui ser matriculado no que equivaleria hoje ao ensino fundamental, todo o ensino fundamental 1, que seria naquela época o ensino primário, foi feito em casa, alfabetização e tudo. Então só na época do ginásio eu fui matriculado na admissão ao ginásio e fui admitido e desenvolvi meus cursos e felizmente correu tudo bem, sem traumas, sem ter tido uma separação do convívio com outras crianças. Mas a matéria veio sendo questionada e ainda continua sendo analisada sobre vários aspectos, até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que, como órgão máximo, analisou a questão e analisou decidindo que a educação domiciliar não é inconstitucional. Então, essa é uma primeira vitória para os defensores da educação domiciliar. Entendeu o Supremo, por 9 votos a 2, em setembro de 2018, que a educação domiciliar ela pode existir. Entretanto, ela precisa ser regulamentada por uma lei. E aí é que veio o desdobramento, do projeto de lei, objeto inclusive de um painel específico nesse nosso encontro, onde se discorre sobre o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para regular a educação domiciliar. Existiram inicialmente, até no atual governo federal, a ideia de ser editado por uma medida provisória, mas foi transformada num projeto de lei, o que foi mais salutar. E esse projeto de lei está tendo avanços lentos, mas está tendo avanço na Câmara dos Deputados, depois irá ao Senado Federal, para termos então uma regulamentação por lei. É claro que o Supremo, durante essa posição preliminar, entendeu por maioria, não foi uma decisão unânime, que a educação domiciliar ela precisa dessa regulamentação. E enquanto não tem essa regulamentação, a matrícula fica sendo obrigatória nas escolas regulares, nas escolas públicas ou particulares, então considerando a falta de uma regulamentação. Essa regulamentação ela será um apêndice da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional ou será uma lei específica, isso ainda o Congresso Nacional que vai decidir, mas o que é certo é que o Judiciário entendeu, como frisamos, por maioria, que não é inconstitucional. Esse julgamento tem alguns pontos de destaque que nós vamos permitir comentar. Decorre de um recurso extraordinário, número 815, que foi com repercussão geral e que considerou realmente o assunto surgiu por uma menina de 11 anos da Secretaria de Educação da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, que entrou com uma ação contra a Secretaria de
Educação contra o município, questionando esse direito, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu em primeira instância, decidiu primeiro a vara, depois o tribunal decidiu, e o assunto acabou indo ao Supremo. Foi relator o ministro Luiz Roberto Barroso, que analisou e inicialmente foi marcado, houve um adiamento, mas acabou com o voto do ministro Alexandre Moraes, que abriu a divergência no sentido de dar desprovimento ao recurso. A tendência inicialmente do relator era dar provimento ao recurso, ou seja, admitir que a família tem esse direito, mesmo independentemente de lei. Mas o ministro Alexandre Moraes divergiu, abriu essa divergência, que foi incrível e vitoriosa, seguindo pela maioria dos ministros do Supremo, e que trouxe posições que foram contraditórias em termos assim. Então nós tivemos inicialmente Luiz Roberto Barroso favorável à educação domiciliar e o ministro Alexandre Moraes contrário. E aí seguiram os outros votos, e esses votos vieram na sequência dos 11 ministros do Supremo, entendendo o ministro Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, e também que votou pelo desprovimento do recurso, e finalmente os ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli e a ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo, que também divergiu um pouco do Alexandre Moraes, mas ressaltou da importância, da relevância. Todos eles foram unânimes em reconhecer que não existe a inconstitucionalidade, mas como você vai praticar, como você vai acompanhar, como você vai verificar, se você não tem uma lei dizendo como deve ser desenvolvido. E o projeto de lei é um projeto de lei federal, mas existem hoje em alguns estados já projetos de leis estaduais que tentam regulamentar no âmbito do estado, mas isso é objeto do outro painel que já o assunto já está tramitando. Não existe uma decisão final de Assembleia Legislativa de alguns estados, mas a matéria está sendo apresentada, está sendo questionada. Enquanto isso ocorre, essa discussão, a regulamentação no âmbito federal, no âmbito dos estados, nós temos o seguinte cenário jurídico hoje. É obrigatória que a família dê a educação aos seus filhos. Isso é pacífico, isso é dever da família e do Estado dar a educação, proporcionar a educação às crianças. Mesmo tendo legislação em casa ou na escola, a obrigação constitucional existe. E isso é muito bom em termos do Brasil. Nós precisamos ter a obrigação, então não pode existir o chamado abandono intelectual de uma criança ou de um jovem por não matriculá-lo na escola. Agora, a gente sabe, muitas vezes não adianta você matricular e o menino comer merenda. Ele tem que ter conteúdos que ele possa somar esforços na sua formação profissional, sua formação como ser humano e mais da frente como formação profissional. Então, o que nós observamos é que a legislação, de uma maneira geral, ela precisa definir os critérios, como é que vai ser o controle, como é que vai ser o processo. Há, inclusive, quem defenda, há parlamentares que defendam que deve existir uma matrícula e existir uma dispensa de frequência à escola com a assunção de responsabilidade das famílias. É um caminho. Isso pode acontecer, naturalmente, mas para ter um controle, porque senão você acaba não tendo um controle. Nós temos visões que serão colocadas nesse painel favoráveis e contrários, todas são válidas, mas o importante é que o que é certo é que você tem a família e o Estado tem que prover a educação. Como ela vai ser desenvolvida é realmente um assunto a ser questionado. Nós temos a educação domiciliar funcionando muito bem em muitos países desenvolvidos, países em desenvolvimento. Temos realmente restrição em alguns deles, que há uma legislação que proíbe. Então, quando há uma legislação que proíbe, você não tem jeito, você tem que ter a educação apenas na escola mesmo, mas são poucos hoje.
E o que nós sentimos realmente nesse universo é que vem crescendo a quantidade de famílias, o número já foi citado aqui numa fala de abertura, e um trabalho sendo muito bem acompanhado por uma Associação Brasileira de Educação Domiciliar, que tem funcionado como amigos curi, como amigos da corte, nessas questões, mas que naturalmente o direito é um direito subjetivo de cada um. Então, enquanto não tiver uma lei, nós não vamos ter outro julgamento, prosseguimento. Esse processo ele está decidido, está encerrado. Então, o que nós vamos ter é uma edição de uma outra lei, provavelmente em 2020, a tendência é 2019, não acontecerá mais nada em termos do Congresso Nacional, ainda mais que está na Câmara e depois virá para o Senado Federal e poderá voltar à Câmara e tal, até chegar a um ponto que vai ao Executivo e o Executivo vai sancionar. Isso é certo. Como há uma tendência do Executivo favorável, inclusive até o assunto foi discutido pelo Ministério específico, sobre que a princípio ficou com a responsabilidade da matéria e não o Ministério da Educação, mas nós temos então essa tendência de, uma vez aprovado no Congresso Nacional, de ser sancionada pelo Presidente da República. E aí sim poderia ter até um questionamento, uma ação indireta de inconstitucionalidade, para verificar algum ponto de inconstitucionalidade da lei. Mas o que podemos afirmar é que, segundo o próprio Supremo, não há inconstitucionalidade no ensino domiciliar. Isso é uma posição já definida, óbvio que o Supremo espera-se que não mude posições. Ultimamente tem ocorrido essas mudanças de posição do Supremo, mas em matéria que não é uma matéria política, é uma matéria muito mais técnica, nós acreditamos que não haverá, mesmo com uma mudança parcial de alguns ministros que vão se aposentando ou vão deixando o Supremo, que outros vão trazer uma linha totalmente divergente. Então nós fechamos esse nosso painel, esse nosso bloco sobre a educação domiciliar na visão do Judiciário, recomendando que acompanhe as decisões, quem tem interesse maior, as decisões dos Tribunais de Justiça dos Estados, que são importantes nesse processo, e muitas questões, naturalmente, acabarão no Tribunal de Justiça, elas não irão ao Supremo, porque o Supremo só vai às questões de cunho maior, de aspecto principalmente de discussão de inconstitucionalidade. Então, ficamos assim, em próximo momento, o Instituto de Pesquisa da Administração da Educação voltará a essa matéria e estará sempre divulgando, noticiando através dos seus meios de comunicação, fazendo chegar aos educadores do Brasil todo, aos juristas e aos profissionais do direito e às famílias, de uma maneira geral, que são as mais interessadas às decisões do Judiciário no tocante a essa matéria.